Boa noite a todos, eu me chamo Gabriel Lage Neto, sou professor universitário, mestre em comunicação pela Faculdade Casper Libero, doutor em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. O capítulo A Arte de Ensinar Aprendendo e de Aprender Ensinando, Compreensão e Colaboração em Sala de Aula, produzido por mim e pela professora Ana Paula Moraes da Silva, ele é resultado do trabalho de conclusão de curso de graduação da professora Ana Paula. Foi produzido e defendido em 2015, no qual eu tive a honra de orientar. Obviamente, o título do capítulo é um aceno à obra de Paulo Freire, que afirma, que prega em um de seus textos, que nem o professor nem o aluno são autossuficientes. Eles constroem em sala de aula uma relação de interdependência. O professor, de acordo com Paulo Freire, o professor, ao ensinar, ele está aprendendo. Assim como o aluno, ao aprender, ele acaba ensinando. Além disso, o assunto, o tema em geral que nós tratamos nesse capítulo, ele também se encontra na minha atual área de pesquisa, que é a relação entre comunicação e educação. Nós pretendemos com esse texto fazer uma desconstrução, uma tentativa de desconstrução do professor como aquele profissional que é a fonte única de conhecimento dentro de sala de aula, aquele profissional fechado, que não se envolve, né, que às vezes é até visto como um adversário pelos alunos. Em outro momento, a gente pretende também desconstruir, combater a imagem daquele profissional que entra em sala de aula para falar apenas sobre o conteúdo que é referente à disciplina que ministra e só, né? Como já foi dito, sem afeto, sem envolvimento, que dá notas baixas aos alunos porque quer, propositalmente, e por isso deve ser combatido pelos alunos, deve ser enfrentado, na verdade, né? Pelos alunos e pelos seus pais e responsáveis. Na verdade, nós vemos o professor como aquele profissional que está ali para ensinar o que sabe, compartilhar o que sabe, e para aprender também, como já foi dito, que tem amor pela sua profissão e que quer despertar no aluno esse amor pelo conhecimento, pela busca da informação. A gente sabe que muitos alunos veem o professor como o adversário, como aquele que só quer prejudicar. E a nossa missão, nosso objetivo aqui com esse texto é mostrar que a docência se trata exatamente do contrário dessa ideia. No capítulo nós citamos alguns autores que são essenciais para o entendimento dessa relação de compreensão, de tolerância entre docentes e discentes. Começamos citando o professor Adilson Citelli, obviamente, pela sua obra que fala sobre o ensino superior, sobre essa sinergia entre comunicação e educação, que nos é muito cara. Em seguida, nós temos o Edgar Morin, que vai falar sobre o amor à profissão, o amor ao conhecimento, o amor pelos alunos. Temos também a Maria Tereza Gonçalves Pereira, que fala sobre como deve ser a postura do professor em sala de aula e também um pouco sobre as dificuldades da profissão. E, obviamente, Paulo Freire, que permeia o texto todo, que sempre fala em suas obras sobre o que é ser professor, o que é ensinar. A compreensão se faz presente no texto inteiro. A partir do momento que nós começamos dizendo que viver é aprender constantemente, e para o professor essa é uma verdade eterna,
porque ele está em constante aprendizado, não só para si, mas também para compartilhar com seus alunos. Só que ele não é, como já foi dito, ele não é a fonte única de conhecimento. Ele aprende também em sala de aula. E não existe nada mais monótono do que o professor que dá aula sozinho, por conta própria, que durante a sua argumentação, durante as suas explicações, não abre um espaço, não abre um momento para indagações, para o debate, para a discussão sobre o que está se falando. Em contrapartida, para o professor também não tem nada mais doloroso do que tentar abrir esse momento e não receber um retorno, né? Dar uma aula para uma sala em silêncio, que não debate, que não discute, que não argumenta, que não questiona. Então a compreensão está aí, nesse entendimento de que o professor, muito mais do que ser visto como uma figura de autoridade, ele é aquele profissional que deve inspirar os seus alunos. E os alunos não devem antagonizá-lo em sala de aula. Eles devem buscar cada vez mais o conhecimento, buscar o amor, como diz o Mourão, o amor pela informação, o amor pelo conhecimento, o respeito pelo docente, pelo professor. Além de participar, interagir, perguntar, questionar, debater, tudo isso que vai tornar uma aula muito mais interessante, essa relação de compartilhamento de saberes muito mais produtiva. Então nós terminamos o texto falando sobre o que é ser professor. Longe de qualquer tentativa de se colocar no papel de vítima, pois muitas profissões, todas as profissões têm as suas dificuldades, porém a docência, talvez por conta dessa desvalorização que enfrenta em certos setores, em certas camadas da sociedade, seja bastante desafiadora, até mesmo bastante extenuante. No final, o que o professor quer é ver o seu aluno evoluindo, o seu aluno crescendo no âmbito acadêmico, no âmbito profissional. Cada vitória do aluno é uma pequena vitória para o docente. Assim como as quedas, as falhas, os dramas pessoais também vão acabar afetando o professor. Então, por mais dificultosa que seja, a docência é uma profissão recompensadora, bonita, emocionante. E eu creio que nós nos demos conta de quão interessante esse assunto é por conta das nossas vivências. Eu como professor na época, professora Ana Paula como aluna, na época que nós pensamos e produzimos o trabalho de conclusão de curso. E nós temos, obviamente, que esse assunto aí não se encerra aqui. Pode ser estudado por diversas áreas do conhecimento, a relação entre docente e discente, né? A compreensão, a colaboração, pode ser estudada por diversas áreas do conhecimento, sob diversos enfoques, utilizando várias abordagens. Nós esperamos que a relação entre docente e discente, a compreensão, a tolerância, seja cada vez mais crescente, cada vez mais presente em sala de aula. Assim como o afeto, o amor, o prazer pelo conhecimento, que nós sempre busquemos estar em movimento e nunca parados. Obrigado.